Nós estamos passando por um tempo de mudança. Essa crise toda está exigindo de nós mudança de comportamento em várias áreas da vida. Sua rotina mudou, seu estilo de vida mudou e a gente precisa aprender a mudar, ter coragem para mudar. E nós temos medo disso. A gente acha que o novo pode nos tirar do controle. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos especialistas no novo. Nossos neurônios são capazes de encontrar novas conexões e novos caminhos todo o tempo. Até algumas partes do cérebro que são danificadas, os neurônios conseguem se recuperar. Nós, no dia a dia, na nossa vida, nas nossas experiências, nós vivemos o novo desde que nascemos. Você andou de bicicleta a primeira vez, foi para a escola, namorou, casou, teve o primeiro emprego, fez vestibular, enfim, tem uma profissão. Tudo que você fez na vida, um dia você fez pela primeira vez. Então a gente precisa entender que o novo faz parte da nossa história e a gente não pode se assustar com ele. Eu sei que estamos diante de uma situação que envolve saúde, né, envolve a vida de pessoas, mas nós estamos lidando com doenças e enfermidades desde que o mundo é mundo. Por que nós estamos tão assustados agora? É preciso manter a calma, botar a cabeça no lugar, caso contrário a gente não vai encontrar saídas. E eu quero falar com você sobre essas partes da nossa vida, eu quero falar com você sobre essas áreas da nossa vida em que a gente tem que tomar uma posição e a gente tem que fazer algo novo, algo diferente. Nós ficamos inseguros e acreditamos que não vamos dar conta dessa história, mas vamos sim. Vamos dar conta porque demos contas até aqui. A humanidade passou por muitas dificuldades como essa. Tem um dado da peste negra que aconteceu no século XIV. Foram mais de 200 milhões de pessoas que morreram. E o mundo está aqui agora, gente. O mundo está aqui, nós sobrevivemos. E nós vamos sobreviver isso aqui também. Agora, temos que lembrar que até aqui nos trouxe o Senhor. Então, se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até onde Ele achar que deve, porque todo o controle está nas mãos de Deus. Eu não tenho como dizer para você que não vai dar nada de errado. Eu não tenho como dizer para você que a gente não vai ter sofrimento. É impossível. Jesus fala na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que a gente precisa encarar isso de uma maneira diferente do que a gente está encarando agora. Na Bíblia tem um versículo em Jeremias 12:5 que diz o seguinte: se te fadigas correndo a pé com os homens, como poderás competir com os cavalos? Se nós estamos desesperados, desanimados, angustiados por causa disso que está começando agora, quando a coisa ficar num estágio onde vai precisar da gente ser mais forte, como é que a gente vai enfrentar isso? Se a gente cair e desanimar agora, agora é hora de juntar força, de fortalecer nossa fé. Durante toda a história, pessoas enfrentaram gigantes e enfrentaram com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não estamos enfrentando só o vírus. Tem um gigante muito maior por cima disso tudo. Mas esse gigante, quem vai enfrentar é Deus com a gente. Gideão precisou enfrentar um exército muito grande e ele não tinha homem suficiente. Ele juntou todo o exército dele, que ficou bem grande, mas não dava para competir com o exército inimigo. E mesmo assim, Deus foi lá e tirou muita gente. Tirou os desanimados, os angustiados, tirou os preguiçosos, tirou os medrosos e foi tirando, sabe quantos ficaram? 300. Ninguém levantou uma arma e Deus deu vitória para eles. Davi enfrentou Golias e enfrentou de um jeito que ele não tinha forças para enfrentar. Davi não tinha força para suportar nem a armadura que quiseram vestir nele. Imagina como que ele enfrentou esse gigante. Ele enfrentou porque Jesus estava com ele, porque o Senhor estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha que estava tão quente que os soldados que foram levar eles morreram na entrada. E eles foram lá para o fundo daquela caverna, mas quem estava lá com eles? Jesus Cristo, que neutralizou o poder do fogo. É isso que acontece quando a gente está com um Deus que a gente serve, um Deus que pode todas as coisas. Daniel entrou na caverna dos leões. Ele entrou lá dentro e ele não tinha a mínima condição de lutar com aqueles leões. Mas Jesus estava lá dentro e fechou a boca dos leões. Muitas coisas difíceis já aconteceram e a gente precisa aprender como lidar com elas. A vida é uma escola
E nós estamos passando por uma grande lição. E eu espero que eu e você possamos passar nessa lição e tirar 10 com louvor. Porque quando a gente passa por uma lição e a gente não aprende, a gente vai ter que repetir de ano, a gente vai ser reprovado. A palavra de Deus diz o seguinte: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Se nós mudarmos nossas atitudes, se nós conseguirmos fazer as mudanças que Deus espera que a gente faça, talvez Deus interfira, porque é isso que Ele está prometendo na palavra dele. E nós precisamos quebrar e mudar alguma coisa. Mudar, por exemplo, no relacionamento familiar. Quantas pessoas hoje têm falado para mim que as desavenças, as mágoas, os ressentimentos, as diferenças têm acabado diante dessa crise. Pessoas fazendo grupo de família para um ajudar o outro. E aquele mimimi, aquele tititi, aquela fofoquinha que existia antes, ficou pequeno diante disso. E é isso que a gente precisa fazer. Mágoas e ressentimentos, fica para lá. Outra coisa que a gente precisa fazer é parar de se distanciar e deixar que tudo isso divida as nossas amizades. Tem casais se separando porque um não concorda com a posição política do outro. Tem amigos sendo perdidos por causa disso. Eu tenho uma amiga de quase 40 anos, que pelo menos há 30 ela foi embora para São Paulo e a gente só se comunica por telefone. Em 30 anos nos vimos uma vez só. Mas a nossa amizade é como se a gente fosse vizinha a vida inteira. Só que nossas posições políticas não combinam. Ela pensa completamente diferente que eu. Só que a gente entendeu uma coisa. A nossa amizade está acima de tudo isso. E combinamos. Nem eu mando mais mensagem para ela desse tipo, nem ela para mim. A gente preserva a amizade, porque amor tem que ser incondicional. Você pode amar alguém, não precisa concordar com as ideias dessa pessoa, mas você precisa aprender a preservar. Existe um movimento muito grande para dividir a gente, para fazer com que o povo todo fica se criando atritos um com o outro, que a gente se divida, porque essa divisão interessa para o inimigo das nossas almas, interessa para inimigos dessa terra aqui também. Interessa, querido, que a gente se divida, porque se a gente se separar e tiver todo mundo isolado, nós somos muito frágeis. Mas se a gente estiver unido, nós somos imbatíveis. Então não interessa para nossos inimigos que a gente se junte, que a gente se una. Mas Deus espera isso. Nós precisamos mudar a nossa postura enquanto crente. Precisamos entender que, enquanto crente, a gente tem uma missão, a gente tem um comportamento a passar, a gente tem um testemunho para dar, de que quando a gente passa crises, mas a gente está junto de Deus, essas crises são passadas de forma diferente. Como que você pode esquecer que você tem um Deus, que é o general dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha? Esse é o que está com você. Você faz parte desse exército que não perde batalha. E isso aí é a mensagem que a gente tem que passar para as pessoas. Infelizmente, tem muitos líderes hoje que estão desanimados, que estão abatidos. Eu sei que o líder também pode cansar, pode desanimar, pode ficar triste, mas o choro dura uma noite e a alegria vem no amanhecer. Nós precisamos levantar e mostrar uma postura de crente, onde a palavra de Deus faz efeito na nossa vida. A gente não pode só ministrar, mas a gente precisa aprender a viver. Outra mudança que a gente tem que fazer enquanto cidadão. Nós participamos dessa história. Nós não somos espectadores dessa história. Ela é nossa história. E a gente precisa se sentir comprometido e responsável por ela. Não podemos sentar e ficar esperando notícias só que venha da presidência da República, como se só lá eles tivessem o compromisso de salvar a humanidade inteira, ou de salvar pelo menos a nossa nação inteira. Claro que não. Esse é um compromisso nosso também. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Gente, no Japão, o Japão passou por uma guerra que eles foram quase que totalmente destruídos e eles se levantaram. Londres passou por várias pestes e eles se levantaram. E você acha que foi só o governo que fez isso sozinho? De jeito nenhum, o povo todo se uniu, querido. E hoje eles se transformaram numa nação melhor do que era antes. E é isso que nós podemos fazer. A gente, cada um faz aquilo dentro do que acha, que sente no coração, mas o seu coração precisa dizer alguma coisa. Li uma reportagem que o presidente de Israel, pelo menos algumas horas por semana, ele vai para a televisão para contar histórias para as crianças, para aliviar um pouquinho o trabalho dos pais. Com certeza eu e você podemos fazer alguma coisa. Nós podemos nos comprometer.
Nós podemos participar dessa mudança. Não podemos ficar de fora, queridos. Somos um povo forte. Somos um povo criativo. Somos um povo amoroso. E Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter aos meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A gente precisa clamar a Deus. Lá na África tem um grupo de crianças clamando e orando, cada um orando por uma parte do mundo. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos fazer uma grande corrente do bem, sim. Nós podemos fazer isso e juntos a gente vai fazer com que essa nação seja melhor do que estava. Como eu disse para você, Jesus já avisou que não seria fácil, os sinais estão aí. Ele está dizendo para a gente o que está acontecendo. Jesus já avisou o que iria acontecer. Agora a gente precisa acordar. Agora a gente precisa despertar para fazer aquilo que Jesus espera que a gente faça. Ele está voltando, mas ele precisa encontrar a gente não esperando de braços cruzados, sentado. Ele precisa encontrar a gente trabalhando, fazendo a nossa parte, dando o nosso testemunho. É assim que Deus espera nos encontrar. Os sinais estão aí, não se deixe enganar. Conheça a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque falsos profetas virão, falsas notícias virão, mas se você conhece a palavra de Deus, você não vai se deixar enganar. Mas se você não conhece, você não está comprometido com o Senhor, você vai se deixar levar por mentiras. Então vamos acordar, vamos nos unir e vamos colaborar para que essa nação saia mais forte dessa história. Tempos difíceis estão por vir, estão, com certeza estão. E é por isso que a gente agora precisa se fortalecer e pensar o que nós podemos fazer para dar a nossa participação. Não sente aí e fica ouvindo notícias e só criticando o que você está vendo. Gente, quem sente e só critica está iludindo a si mesmo. Está iludindo de que está participando do movimento. Não, não é assim que se participa. Não se participa de um movimento só colocando defeito em quem faz. Se participa do movimento fazendo alguma coisa. Nós somos um povo inteligente, sensível, resistente, unidos. A gente contribui muito. E com o nosso general do exército, do lado dele, porque a gente precisa ficar do lado de quem já venceu todas as batalhas. Escolha o lado certo para estar. E o lado certo é o lado do general Jesus Cristo. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. E assim, seja qual for a solução dessa história, nós venceremos, porque estamos do lado dele. Deus abençoe você. Até nosso próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Eu sou Elizabeth Pimentel. Dê um like aí se você gostou da mensagem. Compartilha com seus amigos. E Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro.